Bom dia, a paz. Bom dia, a paz de Jesus, que excede todo o entendimento. A paz de Jesus que excede todo o entendimento. Amados, eu queria ler alguns versículos da palavra de Deus. Eu poderia falar rápido, bem rápido, né? Mas se eu falar rápido, não não conseguiria ensinar, não conseguiria ensinar. Então eu vou ler alguns versículos da palavra do Senhor, porque se o Senhor me conceder entendimento dessas palavras, eu vou explicar para vocês algumas coisas. Olha essa palavra, olha o que o Senhor Jesus nos revelou após a morte. Eu quero dizer, antes de ler essa palavra, eu vou ler primeiro e depois eu falo, se eu lembrar. Olha, está escrito no livro de São Lucas. São Lucas, um dos discípulos de Jesus, posteriormente apóstolo. Depois que o Senhor comissionou, passou a ser apóstolo. Que está no capítulo 16 e verso 19. Olha o que diz. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E num Hades, aqui fala Hades, Outras versões falam inferno. Mas acredito que seja a mesma coisa, tanto inferno como Hades. Mas tudo, pelo texto, nós iremos ler e vai configurar que é inferno, tá? Então, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, olha aqui, e morreu também o rico e foi sepultado. Há uma diferença, Há uma diferença aqui. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão e o rico foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora, este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco o de lá passar para cá.
E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Que palavra, gente! Essa palavra aqui é muito reveladora. Essa palavra que nós acabamos de ler, ela é muito reveladora. Aqui mostra o estado daqueles que morrem sem o Senhor Jesus Cristo, sem servir ao Senhor. E mostra também aqueles que servem ao Senhor, que é do Senhor, também para onde estes também vão. Eu quero relembrar uma passagem em que Jesus, quando ele estava nos seus últimos momentos de vida aqui, neste mundo, sendo crucificado, ou melhor, já crucificado em uma cruz, foi posto do lado de Jesus, de uma banda e de outra, 2 malfeitores. A Bíblia fala de ladrão ou malfeitor. E estando Jesus ali, estava em silêncio, até que um dos ladrões, um dos malfeitores, ele disse: se tu és mesmo o Cristo, ou o Filho de Deus, e se tu és realmente, então desce da cruz agora, salva a ti e salva a nós. Então um dos malfeitores, eu não sei bem que lado que ele estava, se estava à sua esquerda ou se estava à sua direita, eu não sei ao certo, mas o que importa aqui é quando esse homem, ele repreende o ladrão que estava ao seu lado, que estava próximo ali, ele disse: nem ao menos temes a Deus? Olha, esse homem nenhum mal fez, nenhum crime cometeu para estar aqui, mas nós sim, nós cometemos, nós pecamos, nós cometemos crimes, somos merecedores do crime que cometemos por estar aqui. Mas este não, este homem é justo. E ele se dirige, a palavra importante aqui é essa, e ele se dirige a Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E imediatamente Jesus respondeu a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, essa passagem que eu acabei de ler, aqui fala de paraíso. E quando fala seio de Abraão, é um lugar de repouso e de descanso onde Lázaro estava. Eu quero dizer aos senhores que estiverem me ouvindo, há muitos que se dizem crente, há muitos que se dizem cristão, há muitos que se dizem pastores, há muitos que se dizem A e B, né? Muitos títulos. Às vezes eles nem sabem se morrer para onde que vai. Eles não sabem dizer. Eles não sabem se vão para o céu ou se vão para o paraíso. Enquanto estivermos aqui neste mundo, se morremos e se tivermos feito aquilo que é a vontade de Deus, se obedecermos os seus mandamentos, é possível sim que os anjos do Senhor, após a nossa morte, os anjos do Senhor venham nos levar até o seio de Abraão, ou seja, até ao paraíso, que é um lugar em que vamos ficar no estado de sono. Você lembra que quando
só para dar ênfase a essa passagem e quando nós morremos, para onde que nós vamos. Você lembra que quando os discípulos informaram a Jesus que Lázaro, o amigo de Jesus, estava enfermo e disse a ele: olha, Lázaro, teu amigo, está enfermo. E Jesus ficou sabendo e ali ficou fazendo possivelmente a obra do Senhor e se demorou mais uns dias e depois Lázaro morreu. Então Jesus disse: agora vamos despertar o nosso amigo. Jesus fala isso, vamos despertar o nosso amigo. Significa que Lázaro estava dormindo e estava no paraíso. Lázaro já estava no paraíso, aguardando. Interessante, olha essa passagem de Lázaro. Olha essa passagem de Lázaro. Será que foi essa passagem que Jesus tomou para exemplificar para a gente? Será que foi a passagem de Lázaro? Porque Lázaro morreu, provavelmente morreu e possivelmente não morreu assim do nada. Talvez uma enfermidade o atacou e ele morreu. Diz as escrituras que ele estava enfermo. Enfermo é alguém que está doente. E se está doente é uma enfermidade. E Jesus disse: vamos despertar o nosso amigo. E quando Jesus se aproximava da casa de Maria e Marta, quando Jesus se aproximava, uma das irmãs de Lázaro veio até Jesus e disse: Lázaro morreu. Se tu, Senhor, tivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus falou assim: o teu irmão há de ressuscitar. O teu irmão há de ressuscitar. Mas Jesus fala, a palavra anterior que eu havia falado, Jesus fala que vai despertar. Ou seja, ele está dormindo. Está no seio de Abraão. Está no paraíso. Todo aquele que serve ao Senhor aqui na terra, antes que o Senhor Jesus volte. Ou seja, quando eu digo voltar, me refiro ao arrebatamento, antes que aconteça o arrebatamento. Porque o arrebatamento, gente, deixa eu explicar para vocês. O arrebatamento, já sabe, né? É algo que é tomado de sobreaviso. É algo, assim, tomado por rapidez. Diz a Escritura que é antes do piscar de olhos. Piscou o olho, o Senhor levará os seus servos, os seus santos. Então fala de arrebatamento. Mas aqueles que dormem antes que esse evento aconteça, aqueles que dormem no Senhor, aquele que ouviu Jesus, recebeu Jesus e obedece os mandamentos do Senhor Jesus, então esses que morrem vão para um paraíso, para o seio de Abraão. Eles estão no estado de sono, ou seja, de sono não, eles estão no estado de dormência, ou seja, dormindo, eles estão dormindo. Porém, aquele que não serve ao Senhor, aquele que não teme ao Senhor, que morre em seus pecados sem se arrepender, estes vão ser sepultados, né? E vão ser levados para um lugar reservado até que eles voltem a ressuscitar de novo para ser julgados e condenados de suas obras. Então, essas pessoas é levado para um lugar, mas eles estão no estado de sobreaviso, ou melhor, eles estão no estado de consciência ativa. Eles não estão dormindo. Observe, quando nós vamos dormir, isso num plano físico aqui da Terra, quando nós vamos dormir, quando nós dormimos, lembramos de alguma coisa quando estamos no sono? É a parte mais vulnerável da nossa vida. Bem vulnerável. Você nada vê, você dorme. Se Deus quiser que te dá um sonho, se Deus quiser fazer você rever alguma coisa em sonhos, mas quem não sonha, quem não tem sonho, dorme e só acorda, desperta, né? Parece que dormiu o suficiente e acaba acordando. Lembra de alguma coisa? Não lembra de nada, nem sabe onde estava. Apenas dormiu, deitou ali na cama e dormiu, apagou e voltou a dormir. Olha que coisa extraordinária.
A mesma coisa dos que servem ao Senhor Jesus Cristo. Estão no sono, estão aguardando o dia do despertar. Segundo as Escrituras, diz que quando o Senhor vir arrebatar a sua igreja, diz que os que estão mortos serão ressuscitados, ou seja, os que estão em Cristo, estão no seio de Abraão, serão ressuscitados, sairão do paraíso, os seus corpos serão tirados de onde quer que esteja, serão tirados, formados, e eles receberão um novo corpo. Só que não é um corpo natural, não é mais esse corpo, é um corpo de glória, ou seja, um corpo igual ao de anjos. É um corpo igual ao de anjo. E ele se reunirá com os que estão vivos, que também serão transformados, ou seja, os seus corpos serão transformados para um corpo de anjos, e serão todos juntos e arrebatados e levados até os céus, ou seja, até as nuvens, segundo diz a Escritura, segundo diz Paulo, serão levados até as nuvens, onde o Senhor Jesus está entre as nuvens, ou está sobre a nuvem, e nós iremos ao seu encontro. Chegamos todos nós reunidos ali até o Senhor Jesus nos conduzirá aí sim ao reino, ao seu reino, as casas que o Senhor disse que iria nos preparar e nos levar para lá. Entende o que eu quero dizer? O que eu quero dizer, gente, é que há vida após a morte para os que servem Jesus, os que servem a Cristo. Não se engane, faça uma revisão de si mesmo, se você está agradando, se você está servindo ao Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor Jesus Cristo. Gente, é sério, após a morte. Muitas pessoas falam que depois que morrer, acabou tudo. Depois que morrer, tudo acaba. É mentira. Essa pessoa não tem base nenhuma em dizer isso. Onde que ele buscou esta base? Onde que ele trouxe esse conhecimento? De onde? A não ser Satanás, que falou para ele que quando morrer tudo acaba. Não, não. Nada acaba, gente. Nada acaba. A nossa vida aqui neste mundo é apenas um estágio. É um estágio a nossa vida aqui. Porque nós vamos entrar na vida real, na vida verdadeira, a vida eterna. Então, aqueles que morrem sem Cristo, em seus pecados, sem o arrependimento, estão reservados neste lugar. E por que que este homem viu Abraão e viu também a Lázaro? E ele falava com quem? Ele falava com Abraão, porque ele percebeu que Lázaro não conhecia ninguém. Lázaro está como se estivesse andando, mas não lembra de nada. Ele está no estado de sono, não lembra de nada. Não lembra de nada. E ele fala assim: Pai Abraão, manda que Lázaro toque o seu dedo nestas águas e refresque a minha língua, porque estou sendo atormentado nessas chamas. Eu fiz uma análise e observei que ainda ali não é o inferno da qual o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Santo Espírito do Senhor criou. O Senhor Deus criou um lago de fogo, um lago. Qual é o tamanho desse lago? Não tem como medir o tamanho desse lago. Não tem como medir o tamanho deste lago, porque ele é sem medida. Ele é tão grande quanto o céu. Vamos, para você ter um entendimento de que tamanho que é esse lago, porque é muito grande, gente. É grande demais. E esse lago, gente, é um lago de fogo espiritual que queima o espírito. Que queima espírito. Ele vai queimar. Ele não vai incinerar o espírito, mas vai queimar. E as pessoas que estão nesse lago vão ranger os dentes, segundo diz as Escrituras. Vão ranger, vão gritar, vão clamar, vão chamar por Deus. Mas Deus não o ouve. Eles estão em desprezo. Esse desprezo aqui que eu me refiro, eles estão vivos. Para nós eles estão vivos. Para Deus eles estão mortos, porque Deus não o ouve. Deus não escuta o seu grito, o seu clamor, o seu arrependimento. Não haverá mais
uma chance, um arrependimento, não haverá. Não haverá para esses que morreram. Foi por isso que o Senhor Jesus falou aqui, ainda que um dos mortos ressuscite, eles não acreditariam. Tem lá Moisés e tem também os profetas. Quando o Senhor, ou melhor, aqui esse seio de Abraão significa Deus. Quando Deus falava com aquele homem rico e disse, olha, tem lá Moisés e os profetas. Jesus estava se referindo à lei, que é Moisés, e os profetas, aqueles que o Senhor chamou para anunciar a sua palavra, para advertir os que cometem impiedade, os pecados, para que voltasse, ou seja, se arrependesse, voltasse do seu mau caminho para um bom caminho, para o caminho do Senhor Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Jesus se referia a Deus, ninguém vem ao Pai, Deus, meu Pai, que é Deus, a não ser por mim. Então não adianta, não há outro caminho, só há dois caminhos, é o caminho da vida e o caminho da morte. Desprezo eterno, disse também Daniel, o profeta Daniel também disse que o fim daqueles que desprezaram a Deus aqui na terra, aqueles que não ouviram a sua palavra, não creram na sua palavra, não creram na sua palavra, eles irão para o desprezo e vergonha eterna. Mas os que seguiram ao Senhor, para a luz eterna, para o gozo eterno, o gozo de Jesus. Lázaro gozava agora de todo o sofrimento que havia passado aqui neste mundo, e agora ele estava no gozo. Por isso Jesus falou, lembra-te, filho, que lá na terra tivesse os teus bens, Lázaro somente mal. Agora chegou a vez de Lázaro gozar e tu ser atormentado. Esse tormento que aquele homem passava, tudo dá a entender que é o tormento da sua consciência. A sua consciência, ou seja, a sua consciência é o espírito. O seu espírito estava sendo atormentado porque tudo passava sobre a sua mente. Ele lembrava de tudo que ele fez. Por que ele estava ali? Começou a haver um retrocesso na sua vida. Ele começou a perceber que ele estava ali por conta dos seus maus caminhos, por causa dos caminhos que ele havia tomado. Por exemplo, toda a riqueza que ele tinha, o que ele levou? Nada. Ele não poderia fazer um bem àquele próximo, àquele homem. Ele não poderia cuidar daquele homem, era rico. Poderia cuidar sem problema algum, mas ele ignorou, foi egoísta. E é o estado daqueles que é rico, vê o seu próximo e não quer ajudar, porque é ganancioso, porque é egoísta, só pensa em si mesmo. Gente, o que eu quero dizer é que, como eu disse, que tem muitos pastores e crentes que não sabem para onde vai após a morte. Só pensa, eu vou para o céu. Não, não é assim que funciona. Se você morrer servindo ao Senhor, você vai para o paraíso, para o seio de Abraão, aguardar o dia do despertar, do arrebatamento, da ressurreição, até que os que estão vivos também serão arrebatados, ou seja, serão também transformados e arrebatados, e juntamente com os que morreram também ressuscitarão e serão arrebatados e levados para o Senhor, e o Senhor os conduzirá para o seu reino. Amém, amém, que Deus abençoe. A paz de Jesus Cristo exceda todo o nosso entendimento. Amém.